Ei, ei, ei. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas São meus também. e isso eu faço por Você e mais ninguém. O que eu quero é ver O seu bem, amigo, estou aqui. amigo. Estou. Estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu com os brinquedos são. Porém, amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração. E o tempo vai passar, os anos vão confirmar as três palavras que eu Proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Bom dia. Bom dia, boa segunda-feira. E aí, para aqueles que gostam de segunda-feira, levanta a mão. Eba! Bom dia, lindezas. Bom dia. E segunda-feira de carnaval, né, gente? Nossa, nem vi carnaval. Teve carnaval em algum lugar? Acho que não, né? Tá todo mundo respeitando aí, será? Todo mundo respeitando é muito, né? Todo mundo, nunca tudo é para todos, né? Muito bem. Ok, bom dia. Então, nós estamos aqui no balanço, que começamos no dia 1º de janeiro. E esse balanço vem falando sobre cada área da vida, trazendo uma coisa para balançar, para exercitar. E hoje o balanço que eu quero trazer para vocês, meus amores. Aê! Todo mundo que ama segunda. Muito bem. Bom dia, lindas. Muito bem. Então, o balanço que eu trouxe para vocês, para a gente poder trabalhar hoje, é o balanço sobre a espiritualidade. Aê! Olha, Curina, na verdade eu não moro em Varginha, hein? Eu moro perto de Varginha, porque eu moro numa zona rural, cujo município pertence a Monsenhor Paulo. Mas a minha cidade de referência é Varginha. Balanço da espiritualidade. Então vamos lá. Eu quero saber de vocês o que é espiritualidade para você. Vamos fazer um balanço sobre isso aqui. O que é a espiritualidade? Hein? Como é que você vê esse conceito na sua vida? Como que ele virou um valor na sua vida? Que tipo de valor ele tem na sua vida? O que é a espiritualidade? Intuição. Muito bem. Intuição, espiritualidade? O que mais? O que mais que compartilha aí? Praticar o bem, a Úrsula disse.
conectar com o divino. Ligação com o divino, com o ser divino. Conexão com a fonte criadora. Conexão com o divino. Se conectar com o bem maior é o que te faz acreditar em algo melhor para você. Espiritualidade para mim é conexão, mas também é saber dizer não. Muito bem. Conexão com o eu sou. Conexão com o eu interior. Se ligar com a fonte é viver de acordo com a sua verdade. Ter um espírito que atua no mundo. Buscar o equilíbrio da vida, autoconhecimento. Conectar com o divino, com a mãe natureza e consigo mesmo. Epa, conexão com o eu superior. Conexão com nós. Espiritualidade tem a ver com autoconhecimento? Muito bem. Aí a pergunta. Eu vou falar. O que mais? Quero primeiro ouvir vocês. O que é fazer o bem e estar conectado com o divino? Muito bem, bom dia a todos vocês que estão entrando aí. Nós estamos aqui para falar sobre a espiritualidade, né? O balanço sobre como é que anda a sua espiritualidade. Minha intuição às vezes até incomoda. Como é que anda a sua espiritualidade? O que você precisa balançar na sua espiritualidade para você poder estar mais conectada nesse ano, né? Lembrando que esse balanço nosso tem a ver com a nossa entrada no novo momento da vida, né? O estado de união com o universo, se autoconhecer. Muito bem. Oi, Cissa. Muito bem. Hoje é segunda-feira de carnaval e vamos botar isso aí, autoconhecimento, conexão, estado de união. Tem diferença para você entre espiritualidade e religião? Tem diferença? O que é espiritualidade e o que é religião? Isso faz diferença? Estar bem com você. Sim. O que mais? Sim, tudo que transcende o físico. Olha, Cássia, tudo totalmente diferente, tudo que transcende o físico. O que é religião, o que é espiritualidade? Muito bem. Antes não tinha, depois que conheci você e seus ensinamentos, tem muito. Não precisa ter religião para ter espiritualidade. Espiritualidade se desvincula de dogmas. Religião você segue, espiritualidade você sente. Muito bem, Márcia. Se religião tem a ver com dogmas e regras. Religião pode ser um norte para a espiritualidade. Pode ser. Ou então, pode ser o norte, pode ser o sul, né? Dei uma moto para o meu sobrinho há 8 meses e senti que tinha colocado a moto dele na minha garagem, pois acho que ia acontecer algo grave com ele. Nem dormi à noite, mas sinto que fiz bem. Dei uma moto para o meu sobrinho há 8 meses e senti que tinha que colocar a moto dele na minha garagem. Equilíbrio, confiança, a religião me conectou com o divino que existe em mim, com a minha espiritualidade. Cada vez mais o espiritual, cada vez menos o ego. Né, Alexandre? Muito bem. Depende. Para mim, religião foi criada, mas é um só Deus, é um Deus só.
tem que se abrir. Tinha religião, mas não é desconectada da fonte. Não tenho opinião formada, mas sinto tudo isso. Então vamos lá, desconstruir a opinião, né? Muito legal isso. A religião foi criada pelos homens e nós somos seres espirituais que vão além das regras e das limitações. Bom, aí eu queria ler para vocês aqui do meu oráculo, para a gente contextualizar o sábio. E eu acho que vai para além de algumas palavras, mas gostaria de abrir esse campo para o balanço, já que a nossa história é fazer balanço de como eu tenho lidado com a espiritualidade. Mas eu gosto muito de saber que a sabedoria, né, encontrar o sábio dentro da gente, despertar o nosso sábio interior, sabe? Como que está o sábio dentro de mim? Eu acredito que seja um elemento fundamental para a espiritualidade, porque a religião, de alguma forma, ela tem uma perspectiva, a gente já vai falar disso. Mas vamos ver a palavra mágica, as palavras mágicas para o sábio. Sabedoria, obviamente, conhecimento, sensatez, reflexão e prudência. Este arquétipo usa a inteligência, a sensatez e a lógica dos fatos para focar na real, no que é real. O sábio procura a verdade acima de todas as coisas. Busque a verdade, aquilo que você acredita em seu interior. Foque-se no que é real e palpável. O sábio é aquele que sabe aproveitar as oportunidades e usufruir de seus benefícios tranquilamente. É saber usar toda a bagagem de vida como fonte de sabedoria. E saber usar toda a bagagem de vida como fonte de sabedoria. Olha que legal isso. Tornando-se rico de sua própria verdade. Fique atento ao orgulho intelectual. O lado sombrio desse arquétipo faz crer que se é conhecedor de tudo e que apenas a sua opinião é importante, tornando-se arrogante. Obviamente, não tem sabedoria na arrogância, certo? Então, não é porque você sabe que você se tornou sábio, certo? Você só sabe, não quer dizer que você é sábio, é diferente. Ser conhecedor de muitos assuntos está longe da sabedoria, exatamente isso. Saber das coisas que eu sei, isso não te liga à sabedoria. Saiba distinguir sabedoria de saber. Sabe distinguir sabedoria de saber? O que me impede de aproveitar as oportunidades que a vida me oferece? Eu sei identificá-las? O que te impede de aproveitar a sabedoria, aproveitar, na verdade, as oportunidades que a vida te oferece? Você sabe identificá-las? Muito bem? Lembre-se, abra mão das ilusões e das fantasias para afirmar: sou realmente verdadeiro. Eu acho que antes de qualquer coisa, da gente pensar e de fazer um julgamento, né? Acessar essa casa, que é a casa do sábio dentro de nós, de atingir a sabedoria, porque tem um caminho para a sabedoria. Porque primeiro você absorve informação. Essa informação, quando você absorve informação, ela pode ser só superficial, então ela não quis dizer nada. Mas, por exemplo, eu absorvi uma informação, aí eu falo, eu quero tomar mais conhecimento disso. Aí eu vou tomar conhecimento daquela informação. Ok, então eu vou ver o que isso representa, eu vou me conhecer dentro disso. Aí eu parto para o autoconhecimento. Partir para o autoconhecimento, então agora que eu tenho conhecimento, tem informação lá, tomou conhecimento, ficou mais próxima, entrou dentro de mim o autoconhecimento, como é que isso impacta dentro de mim, coloco em prática através de treinamentos e ações, coloco na prática e aquela informação que virou conhecimento, que virou autoconhecimento na prática, é que eu vou conhecê-la de verdade, tá? E quando eu conheci aquela de verdade, que eu me conheci internamente,
Depois é que eu vou acessar a sabedoria sobre esse circuito inteiro. E a sabedoria, ela traz em si um contexto da espiritualidade, que é diferente da religião. Então, religião vem religare, religião com o contexto de religar o homem à fonte divina que ele foi desligado. Então, em primeiro lugar, a religião tem esse contexto, ela tem esse papel, né, de religar você a algum lugar. E pode ser muito legal você ter um lugar físico para ir, ter ali uma sacerdotisa ou um sacerdote, seja lá o que for, pregando uma palavra, trazendo o quê? Uma informação, trazendo um conhecimento para você absorver, porque só vira autoconhecimento quando eu absorvo esse conhecimento. Quando eu absorvo, vira autoconhecimento, né? Então, ouvi uma informação falando sobre o bom samaritano. Aí eu peguei, aprofundei nisso e busquei qual que é o conhecimento do bom samaritano. Aí eu peguei e coloquei para dentro da minha vida. Aí colocando dentro da minha vida, como sou eu como boa samaritana? Terceira etapa. Bom, eu vou colocar em prática essa semana ações para uma boa samaritana. O quinto elemento é que eu vou saber, depois que eu passar por tudo isso, quando eu realmente ter experimentado, eu vou saber se eu atingi ou não a sabedoria sobre todo esse contexto. Entende? Não dá para ser só uma falácia, né? A filosofia, a gente aprende muito isso, a exercitar o cérebro, o raciocínio, a lógica, o poder analítico, o poder reflexivo, pensar de várias formas diferentes, mas ainda a filosofia não quer dizer que você atingiu a sabedoria. Quer dizer que você filosofou, ou que você exercitou aquele olhar, aquele pensamento. Mas praticou é a prática que vai te trazer a verdadeira sabedoria. E para mim, espiritualidade, ela está conectada a esse estado da sabedoria, que é para além do saber, que é o colocar o que você sabe na prática a cada momento. Então, fazer meditação é a espiritualidade, Max? A meditação é uma ferramenta. Do mesmo jeito que você ir na igreja é uma ferramenta, que você fazer uma oração é uma ferramenta. Então, a pergunta é, você sabe utilizar essa ferramenta? Utiliza essa ferramenta adequadamente? Como que você lida com essas ferramentas para você poder realmente atingir um objetivo? O objetivo não é na meditação. Uma vez eu perguntei para a pessoa, como é que está a sua vida espiritual? Seu contexto aí, sua conexão espiritual. Tá ótimo, eu medito todos os dias. Eu falei, mas mesmo assim está tomando tarja preta? Como que você medita todos os dias, está tomando tarja preta? Na verdade eu começo a meditar e eu durmo. Sabe o que faz efeito dormindo? Não, peraí. Então vamos entender. Porque se eu pegar um martelo para poder colocar um prego na parede, colocar ele em cima da mesa e dormir, a pergunta, o prego vai ser batido sobre a parede? A prática vai ser resolvida? Acredito que não, né? Então, o utilizar as ferramentas é uma coisa fundamental. Então, primeiro, a religião, existem várias religiões e cada religião está tentando traduzir alguma coisa, né? Então, tem um conto zen que é muito legal, que diz assim, um homem queria encontrar-se com Deus. Então, ele subiu a montanha, entrou em retiro, em jejum, em meditação, e depois de longa data, ele bebeu de uma fonte de água límpida, transparente, e ele se abasteceu, voltou à cidade e disse para o povo, minha gente, eu descobri Deus numa fonte cristalina, magnífica, e que nos traz a verdade do amor como o caminho do coração. E aí todo mundo, alguns adoraram o que ele disse, ficaram ali absorvendo aquilo, e ele trouxe aquelas práticas, outros, que caminho é esse? O que é isso? O que você quer dizer? Você foi, subiu a montanha e conseguiu isso? Eu tenho que ir lá para ver. Então, de um grupo, vamos imaginar que nesse grupo aí 100 pessoas, né? Então, algumas pessoas, 30 dessas pessoas absorveram
o que ele disse e ficou ali. Ele então criou um grupo para falar tudo que ele havia bebido nessa fonte. Essas outras 60 pessoas falou, bom, eu tenho que ver por mim mesmo. Eu vou lá buscar essa fonte também. E cada um tomou o caminho diferente. E um grupo tomou um outro caminho, tomou um caminho, desviou no meio do caminho e estava ficando longe, difícil. Aí encontrou uma água, encontrou um rio. Ah, olha aqui o rio. Nossa, foi difícil chegar até aqui, né? Essa água aqui do rio. Pegou essa água do rio, desceu para a cidade e falou, nós encontramos a verdadeira água da sabedoria. Deus falou com a gente. Só que não é uma fontezinha, que nem esse sujeito aí falou, que é uma fontezinha no alto de uma montanha. Nada disso. Tá para lá da colina, um rio maravilhoso, com muitas águas. É essa água que eu trago e aqui tem a verdade sobre o amor, a verdade sobre a conduta que você tem que ter para o amor. E começaram então a pregar aquela palavra. Então, um grupo de pessoas ficaram ali e na cidade já tinham 2 grupos. Já tinha o cara da fonte e já tinha o cara do rio. Bom, não satisfeitos, os outros grupos partiram para outras regiões. E em outra região, um outro grupo foi, não era nada daquilo. O outro foi para uma região das montanhas onde era muito gelado. E ali ele encontrou uma mina de água, cujas águas cristalinas, mas congeladas, traziam um desenho dentro da água, que é o desenho da molécula da água, e aquilo era uma geometria, refinado. E dali ele meditou sobre aquilo e voltou para a cidade e disse, gente, eu descobri a fonte da verdadeira espiritualidade. Deus falou comigo através da geometria, mostrando que tudo faz parte da geometria. Então, todas essas imagens de água aqui congelada fazem parte da verdade divina dentro de cada um de nós, congelado com essa geometria. Então, fontezinha lá no alto da montanha? Não. Rio? Não. A verdade, ela está marcada na geometria. Então, ficaram 3 grupos na cidade ensinando. Teve um outro que olhou e falou assim, nossa, acho que não tem nada a ver, nada disso me representa. Tomou outro caminho e foi para outro lugar. E desse lugar ele entrou nos pântanos. E quando ele entrou nos pântanos, naquela escuridão, naquele lado sombrio do pântano, toda aquela dificuldade que estava lá no pântano, e vencendo dor, frio, fome, tudo isso. Então ele, de repente, depois de momentos ali procurando a sabedoria, ele encontra o nascer num dia de lua cheia, numa noite, na verdade, de lua cheia, bate aquela luz assim da lua e ilumina uma coisinha branca no meio do pântano, assim, e aquilo chama a atenção dele. Então, quando ele vai lá no pântano e observa, chega mais perto, o que ele vê? Uma pequena flor nascendo. E aí ele vê aquela flor que vai nascendo, ela nasce uma pétala, outra, e ele vai contando, e o total, aquela flor, ela tinha 1000 pétalas brancas, veludas, carnudas, e aquilo parecia uma poesia, com aquela luz da lua batendo ali naquele pântano, e aquilo ali resplandecendo, aquela luz, e ele falou, touché, isso é a verdadeira espiritualidade. Isso é a verdadeira espiritualidade. Volta para a cidade e diz, eu encontrei Deus, eu encontrei a verdade, eu encontrei o caminho da espiritualidade. Não é na fonte, nem é no rio, muito menos no gelo, é no pântano, onde estão todos os elementos sombrios da nossa existência. E não obstante a todas as dificuldades que podem acontecer ao nosso redor, a luz do mistério toca a grande beleza que se manifesta de forma constante. E nessa altura já tínhamos 4 grupos na cidade
experimentando o contato com esse saber. E um quinto elemento saiu e falou, bom, eu também vou procurar a Deus, porque esse Deus aí não está me satisfazendo, não. E ele, ao procurar Deus, ele procura, deserto, passa por vários lugares. E num momento, quando ele está assim no deserto, ele cai numa armadilha. Quando ele cai numa armadilha, ele cai num fosso. E o fosso era muito profundo. E lá no fundo do fosso, poço, ele encontra uma nascente de água, que era o suficiente para tirar uma pequena gota por dia. Uma pequena gota por dia. E ali ele ficou muito tempo, porque não era possível levar uma jarra, levar nada dali, porque era o suficiente para ele tomar aquela gotinha, para ele absorver aquela gota e ter força para ele conseguir sair daquele lugar. E nisso, então, ele fica nesse fosso, bebendo, gota a gota, dessa sabedoria. Esse homem não voltou. Tão cedo ele não voltou. Enquanto isso, na cidade, os 4 grupos estavam se debatendo. Então eles começaram uma guerra. E começaram a proibir os seus fiéis de um em contato com o outro. Começaram uma competição atroz para saber quem realmente era aquele que trazia a verdade de Deus. Quem que trazia a verdadeira espiritualidade? Em quem que realmente se podia confiar? E a cidade entrou em guerra, e um começou a brigar com o outro, e começaram a sabotar, a jogar pedra, a maltratar um que estava na rua, a discriminar pela religião que ele tinha. E daqui a pouco todos estavam completamente desconectados, completamente. Quando a cidade estava sob guerra total, aquele cara lá do fosso, ele volta. E todo mundo achou que ele tinha morrido. E quando ele presencia aquela cidade, todo mundo em guerra, ninguém falava com ninguém. E alguns em frangalhos iam perguntar, mas fulano, você foi procurar Deus? Diga que você encontrou, porque estamos em dúvida. A cidade entrou em guerra total. Todos, ninguém fala com ninguém, está todo mundo brigando. Está todo mundo dizendo que está com a verdade. Então ele falou, sim, eu encontrei. Então cadê? Traz para nós. Não, vocês vão precisar de ir até lá. É longe? Sim. É difícil? Sim. Mas vai valer a pena? Depende. Vai depender de você. Mas o verdadeiro caminho só é feito pelo caminhante. E quando se encontra aquilo que está buscando, você só vai conseguir alimentar o seu coração gota a gota, dia a dia, momento a momento. E só assim você vai poder realmente se conectar com Deus. Eu acho muito lindo esse conto, porque ele mostra que tem água para todo lado, tem Deus para todo lado. E muitos homens se apropriam disso, se apropriam tanto disso, que fazem guerra por causa disso. Dominam, discriminam, limitam, condicionam, castigam, punem. Fazem tanto, mas tanto alvoroço que, de novo, no final de tudo, o homem está sem Deus. Sabe por quê? Porque encontrar Deus é um caminhar. É um caminhar diário. É um caminhar no deserto, sob espinhos. É superar suas travas, seus dramas. Encontrar Deus não é comprar um pacote no supermercado. Comprei um pacotinho de incenso, liguei ele ali, agora eu estou espiritualizada. Não. Então, sim, existem religiões
que trazem muito dessa fonte de onde eles beberam, que falam muito da água. Quando eu comecei meus estudos, como eu fui criada dentro de uma igreja católica, e quando eu falo dentro, é dentro, né, que minha mãe era ministra, eu era coroinha desde nova, e como eu tinha visões, audições, então isso era muito surreal dentro de uma igreja, né? E me levou a um lugar muito difícil de lidar com esses elementos sem nenhum preparo e ainda sendo discriminada por isso. Então a religião ali foi uma coisa muito difícil. E minha mãe me falava, para de inventar coisa, não fala em voz alta, o pessoal vai achar que você é louca. E eu fui observando um pouco disso aqui, né, que tem nessa historinha, exatamente o fato de faltar o amor lá dentro, porque discrimina, né? Então, quando eu saí para buscar meus estudos, assim, porque, na verdade, eu saí para buscar a vida, né? Quando lá com 17 anos que eu pensei, cara, é hoje que eu vou matar o meu pai. E aquele ódio todo dentro de mim e tudo. Eu falei, esse mundo não serve para nada, que loucura, naquele fundo do poço, sabe? Porque eu não acreditava na religião, porque com tudo que eu havia passado dentro da igreja ali, e depois com todos os ataques que eu tive, né? Que parecia, sei lá, uma obsessão, e depois de todo o caminho por todo psiquiatra, neurologista, eles chegarem à conclusão de que eu não tinha nada, e quando eu retorno ali, né, já adolescente, porque a gente está falando de crise há alguns anos, né, desses fenômenos acontecendo comigo, e aí eu vi toda aquela discriminação do povo da igreja comigo e tal, né, porque eu participava também do grupo de jovens, então, eu sei que com 13 anos aí eu rompi com tudo, assim, tipo assim, eu falei, cara, se Deus é isso, então eu acho que eu prefiro o capeta. Eu acho que então eu prefiro o capeta. Eu vou pro... Naquela época eu pensava, o pessoal do rock é do capeta, né? Se Deus é isso, se eu tô na igreja, o cara lá tá lá com Deus, tá falando que tá com Deus, né? Minha mãe aqui também diz que Deus é tudo. Cara, discrimina, julga, não tem amor. Então eu virei um tipo de revoltada, totalmente revoltada. E eu queria saber. Então quando alguém fala, se Deus quiser, é o cacete, se Deus quiser. Entende? Então até hoje essa palavra me incomoda muito. Quando ele fala, vamos fazer agora se Deus quiser. Eu falo, por quê? É isso? Deus é vaidoso? Deus pode não querer. Então a gente está sobre o querer de Deus, é isso? Compreende? E aí eu comecei a entrar em muitos questionamentos, porque eu pensava que a igreja falava assim, porque o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Quer dizer, então, se o homem criou... o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, né? Não é Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque eles falam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu ficava pensando, na verdade, eu acho que é isso. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. E qual que é a imagem e semelhança do homem? Cara, é isso, vingativo, né? Separa, divide, sabe? Discrimina, julga, condena, tortura. O que tem de Deus nisso? Como é que eu posso pensar? Então, daí começou meus questionamentos. Como é que eu posso aceitar um Deus? Como é que eu posso aceitar um Deus que se está num lugar que eu não vejo, se ele tem um princípio das coisas, se ele criou tudo, se ele criou a gente, como pode ele ter criado o inferno, criado o capeta, ainda vigiar a gente, ainda castigar a gente? Então, todas essas perguntas, como pode, aí, e com todo o caos que eu vivia, e com todo o caos familiar, e com todo o caos com meu pai, de domínio dele, e aí eu já não aceitava domínio de mais ninguém, eu não aceitava domínio de mais nada. Então, assim, tipo, qual figura de autoridade para você? Nenhuma, né? Então, por quê? Porque Deus não é autoridade mais, porque esse Deus aí eu quero que ele se foda-se, porque isso que a igreja está falando, então eu não aceito mais nenhuma autoridade, não aceito a autoridade do meu pai, não aceito. Bom, nisso, é claro que entrou num caminho de guerra entre eu e ele dentro da casa, que eu quis matá-lo de verdade, né? Se você estiver aí, pai, pode falar, eu sei que você sente isso, mas faz parte da verdade, né? E no dia que eu pensei a terceira forma de matar ele, e pensei, senti e articulei isso mesmo, isso foi uma coisa que povoou meu coração, eu pensei assim,
ouvi uma voz dentro de mim, né? Sempre estou ouvindo algumas vozes lá dentro. Que tal procurar uma outra saída? Então eu tracei para mim assim, eu vou procurar. Se eu não achar, então eu me mato, eu faço alguma coisa. Mas eu vou procurar. Por isso que eu gosto muito desse conto. Sabe? Eu vi que vou procurar entender primeiro. Eu mesmo vou procurar. Ao invés de entregar minha cabeça para algum lugar, eu vou procurar. Então, ainda quando eu começo pela teosofia, porque a teosofia ela tem um detalhe da filosofia. Né? A filosofia, você vai estudar todos os filósofos, aprender, e cada filósofo tem uma outra religião de uma forma, embora sejam coisas diferentes, mas se você é estoico, se você é plutônico, se você é aristotélico, cada um tem uma escola, e cada escola traz uma visão, e quando você entra naquela escola, você tem que ter, tipo, abraça aquela visão, né? E eu gosto de ter todas as visões, eu acho que todas as visões são interessantes, daí se poder beber todas as águas. E não, mas você pensa assim, né? Tem que ser assim, assim, assado. Eu acho que era diferente. E a filosofia vem falando sobre você fazer essa articulação mental, esse poder, mas colocar isso na prática. Então, eu comecei a estudar um pouco. Então, passei algum tempo em cada lugar, sabe? Então, passei um tempo com o pessoal do Hare Krishna, estudando ali com eles, como é que eles viam Deus. Depois passei um tempo na messiânica, depois passei um tempo no budismo, depois passei um tempo no espiritismo, depois passei um tempo... Cada um falou assim, eu quero estudar. Não vem fazer minha cabeça em umbanda, deixa eu só estudar um pouquinho. Também não queria ser doutora, não era ser doutora. Eu só queria perguntar, como você vê Deus? Sabe? E é interessante porque isso era uma forma de ampliar essa elasticidade, né? Mental, né? De entender. Porque às vezes, assim, por exemplo, e ouvir sem discriminação. Porque na hora que você vai ouvir, você já tem uma crença. Porque, nossa, gente, deu muito trabalho, muita terapia, desconstruir as crenças que eles haviam implantado em mim desde criança ali dentro da religião, né? Então, muitas crenças. Daqui a pouco você ouvir a forma, né? Que cada um vai relacionar. Então, por exemplo, é muito distinta. Por exemplo, nos Hare Krishnas, a gente está falando de coisa que é mais de 30 anos atrás, não sei nada atualizado hoje, né? Mas o Hare Krishna que eu tive em Brasília, na casa, então você tem ali a alimentação, os exercícios, todo mundo de laranja, e tem, por exemplo, uma ideia, você vai fazer sexo para procriar, né? Então tem o Bhagavad Gita que você estuda, adorei, né? Então tudo tem muito tesouro, né? Ali dentro. É um lugar, rapa a cabeça, você vira discípulo. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu acho que como eu fui quebrando as autoridades, então eu quero o lugar da liberdade, talvez por isso que eu esteja aqui, nesse lugar chamando vocês para autonomia, autogestão, né? São 3 As que a gente propõe, né? A princípio, para você acessar os outros pontos, os outros As. Mas, na verdade, eu gosto de 5A. Então, para que você tenha autoconhecimento, aceite e tenha autogestão, totalmente autonomia, no amor da sua vida. É o primeiro ponto. Para você poder realmente estar conectado e encontrar o ponto de conexão e não ser mais um dependente, entende? Por isso que eu vim aqui ensinar para vocês. Eu quero que vocês sejam independentes, que vocês saibam, né? E é totalmente diferente. Eu passei um tempo também com a galera do Osho, na época, né? Chamava Bhagwan, depois ele mudou de nome. Bom, em suma, também usavam laranja, todo mundo usava laranja, um cordão com os Krishna usavam japamala, os outros usavam japamala, mas já tinha um cordão do Osho, né? Do Rajneesh, como os queira chamar. Eu sou da época que chamava Rajneesh, depois ele mesmo mudou o nome dele. E lá já tinha outra pegada, o povo já tinha outras danças, dinâmico, movimento e sexo à vontade, sexo com todos. E eu falava assim, lá nos Hare Krishna era sexo só para procriar. Aqui o sexo era a forma de liberdade e tinha uma outra dinâmica. E aí eu fui vendo, né, que cada um tinha uma dinâmica. E aí eu fui observando que cada pessoa se adaptava à dinâmica de acordo com a sua própria história. Então, por exemplo, claro, como eu estava com o princípio de investigar, de conhecer, de estudar, né? Então eu queria entender,
Sabe, eu não queria assim, tipo, já estava desconfiada que não tinha Deus em lugar nenhum. Então, como é que esse cara está entendendo? Como é que essas pessoas que estão aqui? Então, esse período que eu passei em cada um desses espaços, né, com todo respeito, mas querendo entender, eu fui percebendo que as pessoas se adaptavam melhor ao discurso que as convenciam de acordo com a sua própria história. Então, você imagina quantos, né, que não tem aí, onde eu fui tendo a oportunidade de falar, deixa eu ver aqui, qual que é a história de cada um e como que cada um se adapta àquela história. Então, quem tem uma energia sexual travada, exemplo aqui, tá, gente? Porque se eu for falar sobre isso, a gente vai dar uma aula de religião inteira, e a gente falar sobre tudo, mas eu só tô querendo pincelar, porque nosso é balanço da espiritualidade, e dizendo que a espiritualidade não tem nada a ver com a religião, e muitas religiões podem até te afastar da espiritualidade de verdade. Elas podem até te afastar, não te conectar com a verdadeira espiritualidade. Isso é um fato. Tanto que você vê que as maiores guerras aí traçadas aí no mundo, basicamente são pela fé. Que cada um acredita, que seja. Então as pessoas que estavam mais travadas sexualmente se adaptavam mais àquele lugar, as outras que queriam mais se libertar sexualmente e abrir alguns padrões, alguns paradigmas, se adaptavam mais em outro. E aí, de novo, estava o Deus, né, sendo criado segundo a necessidade do humano. E o que era de verdade tudo isso, né? E quando eu falei, bom, já entendi esse, entendi aquele, porque quando você vê falar, né, dentro da Umbanda, o Candomblé, o sacrifício de animais, e um dia nesses estudos, né, eu ouvi um cara falando sobre a visão dele do ritual que a mãe e a avó faziam no terreiro e que matava uma galinha. Então a gente fala assim, nossa, ritual, matou galinha, ai, eca, não. Mas quando você está estudando, que é isso, né, gente? Tem uma informação com conhecimento, eu absorvo aquilo ali para dentro, eu vou entender como funciona para atender uma sabedoria, que é uma sabedoria antiga. Quando ele estava descrevendo o que ele percebia daquele ritual, que ele estava ali dentro, como se fazia aquele ritual, como se entregava a alma, vamos dizer, a alma daquele bicho para poder fazer parte daquele ritual, tinha uma poesia tão grande. E que nos outros olhares tinham assim, nossa, que assassinato, matou a galinha para fazer isso. E aí você vai vendo isso, estudando a história, você vai ver que os pais também entregavam seus filhos para sacrifício, né? E para eles tinha uma poesia aquilo, não, Deus quer que a gente sacrifique, sabe? A gente precisa fazer um sacrifício para o bem, abrir mão. Bom, e daí a gente tem uma quantidade enorme de visões diferentes, eu diria, de poços de água, de pessoas que foram lá, beberam da fonte, beberam alguma coisa, trouxeram, institucionalizaram isso como uma verdade e desceu goela abaixo para todo mundo. E ai daquele que ousasse fazer diferente, ser diferente, sentir diferente, pensar diferente. Então, resumindo para mim, e você pode encontrar, porque na verdade, como diz lá o último, né, desse continho que eu trouxe para vocês hoje, você tem que caminhar, Deus é caminhar. Vai passar pelo deserto, pela escuridão, vai passar pelas dúvidas, pela multidão, e vai caminhar. E você vai tomar gota por gota. Não dá para engarrafar. Não dá para engarrafar. É a conta de você tomar. E ao tomar essa gota, você pode sim manifestar essas bênçãos através de você. Através das suas ações, através da sua palavra, através da sua atitude, através da sua conduta, a cada momento da sua vida. Então, espiritualidade para mim, ela é conta-gotas. Nesse conto aqui, ela vem a conta-gotas.
Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho, e você vai enchendo o seu porquinho. Todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Max, mas eu não tenho tempo, Max, para espiritualidade, minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para meditar, que filho vem me chamar atenção, eu não tenho tempo. Bom, em suma, se você é uma dessas pessoas que está aí me ouvindo e acha também que não tem tempo, joga isso fora, que não é isso que eu quero dizer. Eu quero partilhar mais uma coisa para vocês, tá certo? Também vocês vão lá e vão caminhar. E se vocês perguntarem assim, então, Max, depois que você caminhou, que você percebeu então que é o gota a gota, o que você fez? Vamos imaginar que vocês me perguntaram isso. Então, se vocês me perguntaram, eu vou imaginar que eu responderia sim, como coloquei na prática. Como eu senti que a conexão é gota a gota, então, espiritual, uma palavra, espírito atual, espiritual. Então, vamos juntar duas palavras. Então, eu gosto de fazer essa analogia, espírito atual. Espírito atual. O que é atual? Agora, espírito. Então, espiritual é o espírito atual, atuando aqui e no agora. Então, espiritual. Espiritualidade é o espírito atuando nesse tempo, a cada momento da sua vida. Então, qual que é a verdadeira espiritualidade? É você passar horas meditando? É você passar horas rezando? É você passar horas ali em volta, falando, desapegar de tudo? Largar tudo, eu sou uma pessoa espiritual, eu larguei de tudo que eu tinha, não tem mais posse, porque eu larguei todas as minhas posses, sou uma pessoa muito espiritual, olha como é que eu sou espiritual. Eu não sou desse mundo aí das pessoas materialistas que estão apegadas nas coisas, eu sou muito espiritual, porque eu sou desapegada. Gente, o que tem nesse discurso? Vaidade, orgulho, tá achando que é espiritual porque desapegou das coisas. Ei, baby! Você está apegado no seu conceito de desapego. Ei, você está apegado no seu conceito de desapegado. Você está apegado na sua ideia de que é espiritualizado porque desapegou. E junto com isso você está julgando as outras pessoas como os apegados. Os apegados. Aqueles apegados. Eu sou superior porque eu me desapeguei. Não, para. Parou? Muito bem. Agora que você parou com essa bobagem, entendeu? Para com essa bobagem. Então vamos no gota a gota. É isso. Não dá para engarrafar. Não dá para rotular e vender. Dá só para despertar. Então é através da ação. Então eu tenho que beber essa água, atravessar o meu deserto interior, certo? Encontrar a fonte dentro de mim e beber essa gota dia após dia. Então, espírito atuando nesse tempo. Então, espiritualidade é o espírito atuando nesse tempo. Então, espiritual agora, eu não preciso de ter tempo para a espiritualidade. O tempo já é espiritual. Entende? Que não é uma coisa você, mas eu não tenho tempo para a espiritualidade. Como assim? Tem tempo para a espiritualidade? Aí é espírito atuando nesse tempo. Escreve aí, espiritualidade, separa as palavras. Espírito atuando neste tempo. Muito bem. Então, como é que eu faço essa gota a gota? Eu vou tomar consciência de que eu sou o eu sou. Eu sou o espírito atuando neste tempo. Eu sou o eu sou. Eu sou o espírito atuando neste templo. E neste tempo, meu templo, meu tempo. Ok. Como é que eu vou fazer isso na prática, Max? Se eu sou o espírito... Então, vamos lá, gente. A prática, eu vou falar como eu faço. E aí vocês podem fazer diferente, mas eu vou dizer como eu já começo o meu dia espiritual, tá?
Então, a primeira coisa que eu faço, eu acordei, ok? Eu acordo, fecho os olhos novamente, respiro e começo a agradecer. Opa, abri os olhos e vi, fechei os olhos de novo. Gratidão, gratidão. Eu tenho mais um dia para manifestar quem eu sou aqui na Terra. Oi, cheguei, tô chegando aqui agora, mais um dia aqui nesse corpo, mais um dia. Só hoje eu tenho mais uma oportunidade. Gratidão, gratidão ao meu corpo que está aqui para poder me servir, gratidão a essa casa que está aqui me cobrindo, gratidão às pessoas que estão ao meu lado, gratidão ao meu pai, gratidão à minha mãe, não obstante aos desafios, gratidão. Aí eu começo a agradecer, agradecer. Pode ser de 3 a 5 minutos, não precisa mais tempo, ok? Ai, Max, tem tempo sim, são de 3 a 5 minutos. Você espreguiça e fala isso aqui, começa e sente. Não é da boca para fora, porque a Max falou, porque eu não sou pastora, tá? Sente, conectou com o teu coração, ok? Primeiro. Aí levantei, dei os passos até o banheiro. Assim faço eu, porque eu não... Acho que é difícil levantar sem fazer higiene, né, gente? Primeiro, higiene. Eu vou, então, para o banheiro para fazer minha higiene. Exatamente, eu vou para o banheiro fazer minha higiene. E ali, a primeira coisa que eu vou fazer, naquele momento, que eu vou sentar. Se eu for sentar no vaso primeiro para urinar, tá? Então, eu sentei no vaso para urinar. A hora que eu sento, que vem a urina, eu me foco ali e falo, aquele presente, que delícia poder urinar. Sabe, que delícia colocar para fora, vai saindo todo o líquido que não serve, que coisa boa. Aí eu vou defecar, se eu vou defecar, nossa, que coisa boa eu tô defecando ali, e eu começo a defecar com o meu organismo, defecando também, coisas ruins que eu não quero mais ali, eu já vou limpando, ai, e tudo aqui que está de ruim dentro de mim, eu lembro daquilo que não foi bom ontem, ou aquela preguiça, deixa eu colocar tudo isso para fora aqui. Estou colocando ali para fora. E naquele momento estou agradecendo. Por um minuto você pensa, o que é passar a vida sem defecar, sem cagar? Aí você vê, é ruim, né? Então, que bom eu poder estar fazendo isso, né? Se por um minuto eu imagino gente que perdeu essa área, perdeu ânus, assim, perdeu essa parte do reto, e aí tem que fazer na bolsinha. Nossa, ainda bem que eu tenho o meu aqui para fazer bem, né? Porque às vezes eu faço uma dosezinha do não ter. Sabe, eu faço aquela imaginação. Imagina que não tenho. Ai, que bom que eu tenho. É porque você faz xixi todo dia e não faz ideia de que prazer você pode estar sentindo quando você faz isso. Tô vivo. Tô vivo. Eu tô fazendo esse movimento. Beleza? Olha que delícia. Aí, esse cocô, ele não vai ser só um cocô, ele vai ser o cocô da sua vida, entendeu? Porque ali você vai... Bota pra fora. Elimina. E tem uma dica xamânica, né, que os índios fazem, e que se você tem um sentimento ruim por uma pessoa, uma coisa ruim que está te tormentando, você escreve um papel higiênico assim, ó, põe ele embaixo, caga por cima e depois fala. E quando você terminar de cagar, por exemplo, né, aí você acabou de cagar ali, você dá aquela olhada assim, olha, levanta a tampa do vaso, eu falo levanta porque a minha cai. Aí você levanta de novo, né? E aí você levanta assim, olha e fala assim, gratidão por essa merda, lá vai ela. E aí você aperta a descarga, a gente tem esse luxo, né? De apertar a descarga assim, foi. Tudo aquilo que não serve mais para cor, foi. E se você tá daqueles de observar a cor do seu cocô, o tamanho do seu cocô, tudo, o cheiro do seu cocô, para saber como é que tá a sua saúde interna, puta, tá aí a oportunidade. Se você nem liga, já começa a olhar. Outro dia eu expliquei para uma pessoa, você, daqui que eu fico olhando meu cocô? Falei, cara, se você não aprender a olhar seu cocô, como é que você vai lidar com suas merdas? Fala aí, não vai ter jeito, né? Vim fazendo merda na vida depois não quer olhar pro seu cocô? Brincou, hein? Isso é uma coisa que todo mundo faz. Se não faz, vai ter problema. Tem que fazer. Você só vai deixar de fazer cocô quando você estiver morto. Porque se você estiver vivo e tiver com algum impedimento, eles vão ter que encontrar uma solução. Né? Imagina você cagando pela boca, que tá tudo entupido embaixo, você cagando pela boca, pelo nariz. Você consegue imaginar isso? Aí, Max, como é que você falou uma coisa horrorosa dessa de manhã, então?
Você sabia que isso já aconteceu com gente que se entupiu tanto? Porque vai ter que sair por algum lugar. Então que sai pelo lugar certo. Fica feliz por ele existir. Um co-amigo. Muito bem. E dá graças pela rede de esgoto que leva, pelas baratas e os ratos que comem na rede de esgoto, por toda a decomposição que existe. E aí fui. Olha só, já comecei vídeo espiritual. Bom, depois você vai escovar os dentes, tá? Então você vai escovar os dentes, você botou a pasta ali, ou se você escova sem pasta, o que você usa, o pozinho, não interessa, cada um que você usa assim. Você então vai escovar os dentes. E aí nessa hora você vai limpar os seus dentes, agradecendo os dentes, que dentes maravilhosos. Porque, gente, é caro e difícil manter os dentes bonitos, né? Assim, né? Imagina, você limpar os dentes aqui. E ao mesmo tempo escovar sua língua também. E aqui você já está dando comando nesse momento presente, porque isso é espiritualidade. Meu Deus, o tempo acabou. Olha isso. Acabou o tempo, passou. Quando vê, você já fez uma meditação pela manhã, limpando o que você vai falar. Como é que vai ser ali a sua fala naquele dia e que dessa boca saiam palavras agradáveis. Daí você foi pro chuveiro, não sei, eu faço isso, né? Aí eu vou pro chuveiro, primeiro boto a água morna. Põe água morna, gostosa ali, já sinto a ducha da água, da natureza, bem morninha. Não gosto de tomar muito quente, não. Só morninha ali, quebrar do gelo, para depois eu terminar ela com mais fria, mais natural. Daí eu vou começar a sentir isso, né? E vou sentir toda essa energia poderosa ali dentro da água, lavando. Vai, aguinha boa, aguinha lava. Gosto muito de colocar música. Vou lá no Spotify lá e coloco as músicas. Tem o que eu já coloquei para vocês, eu tenho outras também, algumas outras seleções. E eu vou tomando aquele banho maravilhoso. Eu estou aqui presente, agradecendo a água que me limpa, que me purifica. Que delícia, depois eu vou secar, aí eu passo um creme com muito amor para mim, que eu vou trazendo uma oração de bênção, de cura aqui para mim, que é orar ação, oro a ação, eu digo a ação que vou ter, gente, então que esse corpo gostoso se sinta abraçado por mim, toda alegria, toda bênção, ai que delícia, que tudo esse lugar começa, gente, começa de manhã, é de manhã que a vida começa, tá? De noite já termina, mas também tem que terminar dela. Bom, aí daí vou tudo, gente. Daí eu vou na base, que eu vou passar para proteção solar, né? Que eu passo todo dia. Tem uma amiga minha, eu vi que achei que era só filtro lá no negócio. Você passa mesmo? Falei, eu passo, porque é magia. Eu vou falar outro dia só sobre o amor à magia, que está um pouco nisso, né? Mas eu queria falar da espiritualidade. Aí eu passo o batom que minha boca tenha palavras boas, eu possa olhar, perfume, visto a roupa gostosa, daí eu começo o dia, meu café da manhã, que delícia que eu vou tomar, que horas, né, que eu faço jejum intermitente, primeiro tomar as águas, os líquidos, e vou fazer um movimento. Cada dia desse, agora eu vou fazer o quê? Eu vou dirigir. Eu vou pegar o carro e vou dirigir, que bom que eu estou nesse carro, que prazer que eu estou nesse carro, eu estou indo aqui agora para o trabalho, nossa, e vou respirando e sentindo a cada momento, que bom que eu tenho carro, eu não tenho carro, eu vou de metrô, que bom que eu posso ir de metrô, que eu estou em condições de andar, né? Ai, não estou em condições de andar, eu estou de cadeira de rodas, então que bom que eu tenho cadeira de rodas, seria pior se fosse arrastando. Por quê? Porque eu passo a agradecer e vou fazer isso durante todo o dia. Tive uma situação difícil para resolver, ali são os meus testes de sabedoria. Como que eu vou lidar com essa situação difícil a cada momento? O que eu vou fazer com essa situação difícil? Até chegar no final do meu dia, e quando chegar no final do meu dia, aqui, eu vou agradecer tudo que foi nesse dia de hoje. Eu deito mais 5 minutos a agradecer como é que foi o dia de hoje, o que eu aprendi, e aí eu já projeto para o astral, já visualizo no astral como é que vai ser a noite. Então eu já agradeço, já estou me imaginando, indo para o meu mundo dos sonhos, onde ali eu crio um cenário, onde eu vou estar mais conectada, consciente, eu posso criar o cenário que eu queira realizar, e ali eu vou transferir para aquele mundo dos sonhos. Eu posso criar cenários físicos. Eu quero uma casa, quero comprar uma casa para mim. Então eu vou fazer isso, eu vou todo dia para minha casa, eu vou decorar hoje. Hoje eu vou decorar o quarto da minha casa. Não tem problema. Não tem problema, porque o bem material, ele deve ser tratado com respeito,
porque Ele está aqui para te trazer conforto. Você não está aqui para perder a sua vida, para ter o bem material. Mas usar o bem material e usar bem, cuidar das coisas materiais que você tem, para que você possa ter esse conforto. E quando ela não for boa mais para você, você vai passar para outra pessoa. Quando você tem uma outra e precisa já de desapegar, passa para uma outra pessoa. E aí você vai fazendo isso com você, você faz isso com o seu olhar para o outro, faz isso com a sua palavra para o outro, faz isso com o seu abraço para o outro, faz isso no trabalho que você está fazendo, seja ele qual for o seu trabalho. Ah, mas eu não tenho trabalho espiritual. Todo trabalho é espiritual, porque tem um espírito atuando nele. Você pegou o ônibus, tem um cara dirigindo o ônibus. É o espírito que está dirigindo. Se o cara tivesse morto não dirige o ônibus. A não sei, é um filme de zumbi. Deus me livre, que eu odeio. Ah, mas as pessoas estão meio zumbi hoje, é verdade. Mas ainda estão lá, talvez esperando o seu sorriso, o seu abraço. Esse é o ser espiritual. Então, o seu trabalho para amanhã é vivenciar isso. Qual religião você foi criada? O que essa religião te disse? Que crenças estão presas aí? E o que elas podem ser transformadas para o dia de hoje? Como que você lida com essa sua espiritualidade? E vocês vão colocar na prática. Exatamente na prática. Praticar isso. Como a gente está começando o dia agora, então o trabalho de hoje até amanhã é a prática. Como você praticou cada ação. E para a gente poder dar um ponto nisso daqui, eu vou colocar uma música que é para chamar o nosso espírito africano, certo? Dentro de nós. Fecha os olhos e vamos pegar esse espírito do guerreiro africano. Fecha os olhos, língua no céu da boca. Balança o seu corpo. Balança o quadril. Sente o espírito do guerreiro africano dentro de você. Se imagina numa aldeia africana. As nossas origens. Feche os olhos, língua no céu da boca e respire. Imagina, você numa tribo africana. Balança teu corpo, teu quadril. Solta a cabeça, balança a cabeça. Solta a cabeça. Deixa a negritude dançar em você. Porque Deus é negro. Deus é multicor. Somos todos em um. Solte um sorriso, olhos fechados.
Toda a coluna dançando, seu corpo. Sinta conexão com as suas origens africanas. Que delícia! Muito bem. Só para a gente sentir um pouquinho, você fala, Max, a gente está na espiritualidade, fomos para a África, né? É isso. Porque se você é brasileiro, com certeza tem um pezinho na senzala, que foi criada tirando, então, esses seres da África, aldeias, reis que vieram ali com a sua cultura tão forte, tão poderosa, e o homem foi escravizando, como foi criando vários escravos ao longo do tempo. Mas esse canto é um canto de liberdade, né? Esse é um canto de vida, certo? Esse é um canto de amor, é um canto real, e é isso, a espiritualidade em todos nós. E é isso, meus amores. Vamos lá, porque agora é hora de eu também me conectar. Trabalhei muito, hoje é dia de beleza, de Max. Deixa os comentários aí, que vocês estão muito miseráveis nos comentários, viu? Eu só vejo as mesmas caras no comentário. E o resto de vocês, estão fazendo o quê? Ah, Max, eu não quero mostrar a minha cara. Ó, já tô passando agora que essa música não está no meu Spotify, né? Eu agora estou adicionando a playlist Maximizar. Pronto. Você vai ver lá Cunfeco. É uma das graças de uns dos meus aliados aí, entendeu? Maravilhosos, que me ajudam muito, que estão junto comigo. Um beijo grande no coração de todos vocês. Diz o nome, você vai lá no Spotify, coloca lá, Maximizar, tá? Você vai ter esse daqui, ó. Mas dá um print, essa belezura aí, ó. Essa artista, olha que negona. Tá negona bonita, hein? Isso que belezura pura, gente. A Xerez até parece, ó. Ó o beijo. É isso, pé na senzala. Pé na liberdade africana. Vamos sair da senzala, gente, sair da Casa Branca, sair desses crenças, dessas limitações e vamos pro terreiro. E vamos dançar, e vamos conectar com a verdade. Isso. Quando todos tivermos um Deus único, que era o que Maria Madalena queria lá em Maguilone, quando ela fez a proposta, todos com um Deus único, e que esse Deus único tenha só um nome: amor. O mundo vai ser outro. Ai, que delícia em Moçambique, hein? Que delícia. Eu tô fazendo a lista de onde eu vou viajar, gente, quando acabar, abrir eu já nem falo fronteira, eu falo porteira. Como eu moro na roça, né? Quando abrir a porteira, pra onde você vai, Max? Eu vou primeiro aceitar o convite da minha querida Ju, na Austrália. Viu, Ju? É isso, todo dia eu tô me vendo lá na Austrália, lá, ó, do outro lado do mundo. Eu vou pro outro lado de uma vez. Beijo grande, meus amores.